São Paulo, 1910, 5 da manhã. O bonde elétrico rasga o silêncio da rua direita, e na Avenida Paulista os casarões dos barões do café ainda dormem. Mas atrás das janelas fechadas, antes que o dia começasse, havia mulheres que já estavam de pé. Elas acendiam fogões, punham água para ferver, organizavam o caos silencioso do mundo doméstico que mantinha tudo de pé. Nenhuma delas votaria nas eleições daquele ano. Nenhuma poderia abrir uma conta no banco sem autorização do marido. Nenhuma poderia assinar um contrato. E, no entanto, São Paulo não existia sem elas. A história que você vai ouvir hoje não está nos livros didáticos. Não tem heróis famosos, batalhas ou datas sublinhadas. É a história das mulheres que construíram esta cidade por dentro. Nas fábricas, nas cozinhas, nas escolas, nas ruas. Mulheres que tinham nome, que tinham opiniões, que tinham sonhos. E que, apesar de tudo, foram invisíveis por muito tempo. Isso muda agora. O evento extraordinário. São Paulo em transformação. 1910. São Paulo está em ebulição. Em menos de 20 anos, a cidade saltou de uma cidade pequena e sonolenta para uma das mais dinâmicas da América Latina. O café havia feito isso. O dinheiro que corria pelos trilhos das ferrovias, pelas mãos dos fazendeiros, pelas bolsas dos comissários. Esse dinheiro estava reinventando São Paulo, tijolo por tijolo. A população havia mais que triplicado desde 1890, de cerca de 65 mil habitantes. A cidade havia chegado a quase 400 mil pessoas, italianos, espanhóis, portugueses, japoneses, sírios. O mundo inteiro parecia ter embarcado num navio com destino a São Paulo. E com eles vieram suas mulheres que deixaram tudo para trás, que cruzaram o oceano sem saber para onde iam, que chegaram ao porto de Santos com uma mala de roupas e um mundo de incerteza no peito. Para essas mulheres, São Paulo não era uma promessa, era uma aposta. A cidade que elas encontraram era caótica e excitante ao mesmo tempo, bondes elétricos dividindo espaço com carroças de boi. Novos edifícios surgindo do nada, enquanto velhos casarões coloniais desapareciam. A Estação da Luz, a mais imponente que o Brasil havia visto. Pronta desde 1901, conectando São Paulo ao interior e ao litoral. O Viaduto do Chá, inaugurado em 1892, havia transformado o coração da cidade. E no meio de toda essa transformação, havia as mulheres, invisíveis nas estatísticas, presentes em tudo. As leis vigentes no período, baseadas no Código de 1850 e no direito romano, tratavam a mulher casada como relativamente incapaz. Ela dependia do marido para quase tudo. Trabalhar fora, assinar contratos, viajar. Era como se, ao casar, ela se tornasse menor de idade novamente. Mas a realidade era mais complexa do que a lei sugeria. Porque enquanto o papel dizia uma coisa, a vida dizia outra. Nas fábricas têxteis do Brás, do Bom Retiro, as mulheres, muitas delas italianas e espanholas, representavam mais da metade da força de trabalho. Elas operavam teares, elas sustentavam famílias, elas negociavam salários mal pagos, mas negociavam. E algumas delas, silenciosamente, começavam a questionar. O mundo estava mudando, São Paulo estava mudando. E as mulheres que viviam nesta cidade estavam no centro dessa transformação. Mesmo que ninguém ainda soubesse seus nomes. Feche os olhos por um segundo. Imagine a rua 15 de novembro numa tarde de terça-feira, 1910. O ar cheira a terra molhada e café recém-torrado. As calçadas são estreitas. Em muitas ruas, mal cabem duas pessoas lado a lado. Os paralelepípedos de granito, úmidos pela chuva da manhã, reluzem levemente sob o sol das 3 da tarde. Os bondes amarelos passam a cada 15 minutos, cheios, barulhentos, chacoalhando nos estribos, homens agarrados com uma das mãos dentro.
Mulheres sentadas, bolsas no colo, olhando pela janela. São Paulo, em 1910, era uma cidade de contrastes extremos. Do lado da Avenida Paulista, os palacetes dos barões do café impunham uma elegância europeia. Jardins imaculados, portões de ferro trabalhado, carruagens e já alguns automóveis, poucos, raros, estacionados em frente às garagens. Era um mundo de fartura exibida com orgulho discreto. Mas a 2 quarteirões de distância, no Brás, no Bom Retiro, no Bexiga, a cidade era outra cortiço de paredes úmidas, ruas sem calçamento, vielas estreitas que nunca secavam completamente, crianças correndo entre as casas apertadas, odor de comida sendo cozida em fogareiros portáteis, cordas de roupa estendidas de janela em janela. Era aqui que vivia a maioria das mulheres de São Paulo, e eram elas, as mulheres dos bairros operários, que davam à cidade seu verdadeiro rosto. As ruas do centro tinham uma vida própria pela manhã cedo. Havia mercados a céu aberto, onde as mulheres faziam compras antes das 8, quitanda, hortaliças, pão fresco, peixe salgado. As mulheres de classe alta raramente circulavam sozinhas, saíam acompanhadas de marido, de cunhado, de filha mais velha, porque a rua era um espaço masculino, e a mulher solitária numa calçada era olhada com desconfiança. Já as mulheres operárias, as domésticas, as lavadeiras, essas não tinham o luxo do acompanhamento. Elas cruzavam a cidade com seus embrulhos, seus baldes, suas cestas. Elas conheciam São Paulo de perto, no nível do chão. A moda do período exigia corsete, saia longa até o tornozelo, mangas compridas mesmo no verão paulistano. As mulheres de classe alta seguiam as tendências de Paris, com atraso de 2 ou 3 anos, mas seguiam as de classe baixa, adaptavam o que podiam com o que tinham. O calor de janeiro era sufocante sob tanta roupa. E mesmo assim, elas trabalhavam, lavavam, cozinhavam, criavam filhos, cuidavam de idosos, operavam máquinas. A cidade que você vê hoje nas fotografias em preto e branco de 1910. Aquela cidade nova, orgulhosa, cheia de bondes e edifícios, foi construída sob o trabalho dessas mulheres. Mesmo que nenhuma fotografia as tenha colocado no centro do enquadramento. A vida de uma mulher em São Paulo, em 1910, dependia quase completamente de uma coisa: a família em que ela havia nascido. Para a filha de um barão do café, o dia começava tarde, depois de uma toalete demorada, corsete, anáguas, vestido de verão com rendas importadas. Ela descia para o café da manhã com a família. A manhã era reservada para leituras, bordado ou piano. Algumas famílias mais progressistas contratavam professoras particulares para as filhas. À tarde, visitas. O recebimento de visitas. A sala de estar era o palco social dessas mulheres. O casamento era o destino esperado. E o mais cedo possível, moças de 16, 17 anos já eram consideradas prontas para casar. Depois do casamento, a vida continuava mais ou menos igual. Só que agora num palacete diferente, com um sobrenome diferente e responsabilidades diferentes. Já para a filha de um imigrante italiano do Brás, o dia começava antes das 5 da manhã. Levantava-se, acendia o fogão a lenha, preparava o café para o marido ou para o pai. Depois caminhava, às vezes mais de 1 hora, até a fábrica têxtil onde trabalhava. O turno durava 12, às vezes 14 horas, o barulho dos tiéres era ensurdecedor. Os salários das mulheres nas fábricas eram sistematicamente menores do que os dos homens, em média, entre 30% e 40% menores, segundo registros da época estudados por historiadores como Maria, auxiliadora Guzzo de Deca. E mesmo assim, muitas famílias de imigrantes dependiam do salário da mãe e das filhas para sobreviver. Entre esses dois extremos, o palacete e o cortiço, havia um mundo de gradações. A professora primária, a costureira que trabalhava em casa, a parteira do bairro, a dona de pensão. Essas mulheres ocupavam um espaço intermediário que a sociedade paulistana de 1910 ainda não sabia muito bem como classificar. Como vocês podem ver, a professora, o tema de hoje em particular, é a história do Brasil. vivia uma contradição Espero ter curiosa. total atenção Era uma de das todos. poucas profissões consideradas adequadas para mulheres solteiras. Afinal, cuidar de crianças era visto como extensão natural do papel materno.
Mas ao mesmo tempo, a professora ganhava sua própria renda, andava sozinha pelas ruas, tinha opiniões sobre livros e sobre o mundo. Era uma fresta pequena, mas era uma fresta. A religião organizava boa parte da vida cotidiana. A missa dominical reunia famílias inteiras na igreja de Santa Efigênia, no centro ou na igreja do Bom Retiro. Para muitas mulheres, a igreja era um dos poucos espaços públicos onde podiam circular com relativa liberdade, participando de grupos de caridade, de irmandades, de obras de assistência social. E era também, às vezes, um espaço de confidência, de encontro, de resistência silenciosa. Mudanças e tensões. Havia algo no ar em 1910. Não era visível ainda. Não era organizado, mas estava lá. As mulheres operárias das fábricas paulistanas começavam a aparecer nas greves e nos movimentos trabalhistas que agitavam a cidade. A influência anarquista e socialista, trazida sobretudo pelos imigrantes italianos e espanhóis, incluía em seus discursos a questão da opressão das mulheres trabalhadoras. A greve geral de 1907 havia mostrado algo importante. As mulheres das fábricas tinham voz, e quando paravam, a produção parava. Em 1910, o movimento operário paulistano vivia um momento de reorganização após a repressão dos anos anteriores. Os jornais anarquistas, como A Terra Livre, publicavam ocasionalmente artigos sobre a situação das mulheres nas fábricas, sobre os salários menores, sobre as condições insalubres. Eram vozes minoritárias, mas eram vozes. No outro extremo social, algo diferente estava acontecendo. Algumas mulheres da elite paulistana haviam viajado para a Europa e voltado com ideias novas. Paris não era só moda e champanhe. Era também um movimento sufragista, as primeiras universitárias, os debates acesos sobre o voto feminino. No Brasil, o movimento pelo sufrágio feminino ainda engatinhava. Berta Lutz, que se tornaria sua principal figura, ainda tinha apenas 12 anos em 1910 e estudava na Europa. Mas havia antecessoras. Francisca Senhorinha da Mota Diniz havia publicado o jornal O Sexo Feminino décadas antes. As ideias circulavam, devagar, mas circulavam. Havia também uma tensão específica em São Paulo. A cidade crescia tão rápido que as antigas estruturas sociais simplesmente não davam conta. O trabalho de meninas jovens nas fábricas era uma realidade que começava a incomodar setores da sociedade. Não apenas por questões humanitárias, mas porque havia uma percepção crescente de que isso afetava a estabilidade familiar. A medicina da época, influenciada por ideias higienistas, havia descoberto a mulher como objeto de estudo e intervenção. Os médicos paulistanos escreviam sobre a maternidade como vocação biológica, sobre os supostos perigos do trabalho fabril para o organismo feminino. Era uma forma de controle disfarçada de ciência. Mas ao mesmo tempo, essa tensão à mulher abria uma brecha inesperada. Se a saúde feminina era importante, a educação da mulher também o era. E se a educação era necessária, o acesso à escola se justificava, a lógica era torta, mas funcionava. E foi por caminhos tortos assim, aproveitando brechas, negociando espaços, usando os próprios argumentos do sistema contra ele, que as mulheres paulistanas de 1910 foram, silenciosamente, mudando o mundo. Parte 5. Consequências e continuidade histórica. As mulheres que viveram em São Paulo em 1910 não veriam, na maioria dos casos, as mudanças que ajudaram a construir. O
voto feminino no Brasil só viria em 1932, 22 anos depois. O Código Civil promulgado em 1916, 6 anos após o nosso episódio, ainda mantinha a mulher casada como relativamente incapaz perante a lei. Levaria décadas para que essa condição fosse finalmente removida da legislação brasileira. O que aconteceu apenas com a Constituição de 1988. Mas o que se plantou em 1910 importa. Servem bem a equação. As filhas das operárias italianas do Brás que frequentaram as primeiras escolas públicas de São Paulo tornaram-se professoras, enfermeiras, costureiras independentes. Algumas tornaram-se militantes no movimento operário, mais tarde no feminismo, mais tarde ainda na resistência ao autoritarismo. O trabalho feminino nas fábricas, que a sociedade via com desconfiança, acabou sendo o elemento que forçou o debate sobre direitos trabalhistas a incluir as mulheres. As greves de 1917 em São Paulo, as mais importantes da história do movimento operário brasileiro, tiveram participação ativa das trabalhadoras, não como coadjuvantes, como protagonistas. E há algo mais sutil, menos documentado, mas igualmente real. As mulheres de 1910 ensinaram às suas filhas uma coisa simples, mas poderosa: que era possível fazer mais do que o mundo esperava que você fizesse. Isso não estava escrito em nenhum manifesto, não estava em nenhum jornal. Estava nas conversas à beira do fogão, nas histórias contadas antes de dormir, na forma como uma mãe olhava para a filha e dizia, às vezes sem palavras: você pode mais. São Paulo de hoje, com todas as suas contradições, com toda a sua desigualdade ainda persistente, carrega em si a herança dessas mulheres, nas avenidas que elas cruzaram, nas escolas que elas ajudaram a construir, nos hospitais que existem por causa das suas lutas. Se você chegou até aqui, obrigado. A história é feita de pessoas como você, que querem entender o mundo que herdaram. Se quiser continuar nessa jornada, o canal Protagonistas da História tem muito mais esperando por você. Parte 6. Construções e legado material. São Paulo de 1910 era uma cidade que se construía enquanto se vivia. E algumas das construções desse período, muitas delas erguidas pelas mãos de imigrantes, homens e mulheres, ainda estão de pé hoje. A Estação da Luz, em sua forma definitiva desde 1901, era o coração pulsante da cidade. O edifício de tijolos ingleses importados, com relógio no alto que marcava as horas para toda a cidade. Para as mulheres do interior que chegavam a São Paulo em busca de trabalho, a luz era o primeiro contato com a modernidade. O cheiro de carvão, o barulho das locomotivas, a multidão, tudo ao mesmo tempo fascinante e desafiador. O Viaduto do Chá, inaugurado em 1892 em ferro fundido e madeira, havia se tornado um símbolo da São Paulo moderna. As mulheres da classe média cruzavam o viaduto para ir às lojas do centro. Um gesto cotidiano que carregava, sem que ninguém percebesse, uma certa liberdade. A mulher na rua, em movimento, autônoma por aquele momento. O Teatro Municipal de São Paulo estava em construção em 1910. Seria inaugurado em 1911, sua fachada eclética, inspirada na Ópera de Paris, era o orgulho da elite paulistana. E para as mulheres da elite, o teatro representava um espaço de presença pública autorizada. Podia-se ir ao teatro, ser vista, circular socialmente. A igreja de Santa Ifigênia, no centro histórico, reunia a comunidade negra paulistana. Mulheres que haviam sido escravizadas ou filhas e netas de escravizadas construíam ali um espaço de identidade e resistência. O catolicismo, que havia sido usado historicamente para justificar a escravidão, era reinventado por essas mulheres como espaço de memória e dignidade coletiva. No Bom Retiro, as sinagogas da comunidade judaica, que crescia rapidamente, eram também espaços femininos de organização. As mulheres imigrantes judaicas criavam redes de ajuda mútua, de educação em língua própria, de preservação cultural.
E havia as escolas, os grupos escolares construídos no início do século XX, como o Grupo Escolar do Brás, inaugurado em 1896. Eram prédios imponentes para a época, fachadas neoclássicas, pátios internos, salas arejadas, e neles, pela primeira vez na história de São Paulo em escala, centenas de meninas sentaram-se em carteiras e aprenderam a ler. Esse gesto simples, meninas em carteiras escolares, era uma revolução silenciosa que levaria décadas para mostrar seus frutos, mas que já havia começado discretamente em 1910.